Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman. Bem, a essa altura do campeonato, você já deve ter visto, né, por aí nas redes sociais, no meu canal ou em outros veículos aí de comunicação, o ataque grosseiro, sórdido, né, que o Reinaldo Azevedo fez contra mim, usando a Jovem Pan e também o blog dele no site da Veja. Pois muito bem, o Reinaldo Azevedo teve esse chilique todo, né, como eu brinquei no Twitter, teve um ataque de pelanca, por conta de um vídeo que eu fiz questionando com civilidade, com decência, por que ele tem mudado tanto de opinião, por que o Reinaldo que eu conheci não é o mesmo Reinaldo de hoje, por que ele tem atacado tanto os movimentos democráticos, a manifestação do dia 26, inclusive nos rotulando de direita burra, direita chucra, aquela coisa toda. Reinaldo, né, que não consegue de maneira nenhuma ser contestado, ser sequer questionado, correu e fez um vídeo, né, de 25 minutos, do nível, assim, mais ou menos, sabe aquela coisa do estereótipo da barraqueira de novela mexicana? Então ele alternou entre a barraqueira de novela mexicana e o machão de boteco, né? Ele ficou naquela coisa ali. Então ele foi extremamente agressivo, né? Me atacou por ser mulher e ter atributos femininos, como ele diz, né? Inclusive dando a entender claramente, dizendo claramente que, né, eu fiz a carreira que eu fiz pelos atributos femininos que tenho e não por uma questão de inteligência, raciocínio, perspicácia, aquela coisa toda. Eu diria que pelo nível, né, do ataque de Reinaldo, se eu fosse freudiana, eu diria que ele encontrou o seu verdadeiro cheiro, né, que esse vídeo foi libertador, esse vídeo que o Reinaldo fez. Mas o fato é que além de ele ter sido muito mal educado, muito grosseiro, muito chulo, né, várias pessoas fizeram um artigo a respeito, até o Rodrigo Constantino, e colocou, né, o Rodrigo colocou ali os dois vídeos, vejam, comparem, né, o que eu fiz foi uma cobrança de posicionamento de alguém que, num passado recente, tinha uma posição e hoje tem outra completamente diferente. Alguém que hoje manda Sérgio Moro plantar batata, catar coquinhos, há vídeo na internet dos pingos nos is em que ele diz isso. Não vem comigo não, Sérgio Moro. Não vem pra cima de mim não, Sérgio Moro. Não vem aí com essa roupa de preto, não, com essa calça preta, camisa preta. Não vem aí homem de preto. Quer dizer, esculhambando o Sérgio Moro, esculhambando o Deltan Dallagnol, esculhambando muitas vezes a Lava Jato. Uma figura que num passado recente disse que respeita o Lula pela trajetória política que ele fez. Alguém que saiu lá das brenhas de Garanhuns. Então, esse tipo, né, de posicionamento leva qualquer um que já leu e confiou em Reinaldo Azevedo a pensar, opa, cadê o Reinaldo Azevedo? Repito, veja o vídeo. O vídeo que eu fiz foi um vídeo sério, mas educado. Em nenhum momento eu fui deseducada. Já Reinaldo, além de mal educado, foi mentiroso. Mentiu o vídeo todo. Mentiu, inventou um monte de coisa, um monte de história. Né? Então, eu já sabia que o Reinaldo mentia. Veja, eu trabalhei com ele, né? Eu já sabia que ele mentia. Mas eu não achei que fosse de forma tão sórdida. Né? E que ele usasse essa coisa, né, de eu ser mulher e colunista de política para me atacar. Né? E aí ele contou que lá pelas tantas, quando me conheceu, né, olha, porque eu não queria ficar perto dela, porque isso, porque aquilo. Bom, gente, olha, quando eu entrei na Veja, a pessoa que me levou, que abriu as portas para mim foi o Ricardo Sete, uma doçura de criatura, né? Não está mais lá, está vivendo a vida dele muito bem, obrigada, na Espanha. Logo que eu entrei, o Augusto Nunes também abriu os braços para mim, né? Por quê? Porque ali é um ninho de cobras. Né? E no ninho de cobras fica uma cobra querendo engolir a outra, uma coisa, né? E como eu cheguei novata, eu estava vindo do Paraná, em que o Reinaldo disse que eu tinha, como é que ele falou, assim, algum sucesso no Paraná, algum sucesso, Reinaldo. Eu dirigi a CBN do Sistema Globo de Rádio e fui líder de audiência, eu dirigi e ajudei a implantar a Band News FM, líder absoluta de audiência, que tinha a maior audiência proporcional do Brasil. Eu criei um programa na Rede Record, de 1h20 ao vivo, em todo o estado. Eu entrevistei as principais figuras nacionais, mesmo estando no Paraná. Eu comandei o SBT Paraná ao lado do Denia Couto, e eu criei a rede de rádios, a única do Brasil, interligada pela internet, que chegava em todo o estado. E depois disso eu fui para a Veja. Então, realmente, no Paraná eu fiz pouca coisa.
E você veja que eu comecei trabalhando num lugar em que realmente os atributos físicos são muito necessários, né? Tipo o rádio, né? Assim, realmente é muito, muito necessário ter atributos físicos, né? Os olhinhos verdes e tal, para trabalhar no rádio, né? Mas é a vida, né, Reinaldo? Aí, gente, quando eu conheci o Reinaldo, quando eu conheci primeiro o Sete e o Augusto, que me apresentaram, o Eurípides Alcântara, eu fui lá, fechei o contrato, disse o que eu poderia fazer na TV e tal. A primeira coisa que o Augusto Nunes me disse, você só pode ter um problema aqui, então cuidado. E o seu problema chama-se Reinaldo Azevedo. Ele é estrela, o ego dele é maior do que ele, do que a alma dele, do que tudo, né? Então cuidado com o ego do Reinaldo. A tática é, jogue a bolinha dele sempre pra cima. Ele sempre tem que ser elogiado, sempre tem que ser elogiado, se sentir o máximo, o poderoso, aquela coisa toda. Isso me foi referendado pelo Sete. Depois o próprio Carlos Graeb, que é um bobalhão que comandou lá o site da Veja, também me disse isso, né? O Eurípides Alcântara também me disse isso, e a gente tinha uma patotinha que eram os colunistas das antigas, com quem eu me dava bem. Porque o resto, como eu disse para você, era cobra querendo engolir cobra. Um bando de gente invejosa, querendo puxar o tapete um do outro. Então era eu, o Sete, o Augusto Nunes, o Guzo, a gente uma vez por semana saía para comer pizza, conversar, essa coisa toda, e o Eurípides Alcântara, né? E de vez em quando o Reinaldo, né, tava ali no meio da gente e tal, mas a nossa patotinha era essa mesmo, né? Por que eu estou contando isso? Porque essa coisa egocêntrica, essa egolatria, né, do Reinaldão, é uma coisa conhecida em todos os meios pelos quais ele passa. Então ele precisa de aplauso. Ele precisa. Ó, Reinaldo, para você. Mais um? Tá feliz agora? Ó, mais um? Né? Ele precisa do aplauso. Porque se você não aplaudir, se ele não se sentir a estrela maior, né, ele fica extremamente incomodado. Agora, né, ele diz lá no vídeo, eu não gosto de você. Que pena, Reinaldo, você fingiu muito bem o tempo que a gente trabalhou juntos, né? Você vivia me abraçando, tem foto a gente fazendo selfiezinha, tem foto sua beijando meu rostinho, eu não apago, eu tenho essas fotos todas, né? Tem foto sua, né, todo ali, cheio de rame-rame comigo, né, videozinho na internet, selfiezinho, essas coisas todas, né? Você fingiu muito bem que gostava de mim, eu gostava de você, até você mudar de plano e até eu ver, né? As entranhas que você mostrou nesse vídeo, eu até que gostava de você. Então, eu não vou dizer que eu fiquei magoada, né, mas eu diria que você é um ótimo ator, que você mente muito bem, que você engana muito bem, porque realmente parecia que você gostava muito de mim. Você esqueceu de dizer, Reinaldo, em todas as mentiras que você contou, você esqueceu de contar uma verdade, né? Por exemplo, a questão da acusação de plágio, do sindicato golpista ligado à CUT, que você sabe que foi uma armação, conversamos a respeito, mas você esqueceu de me dizer que você, lá pelas tantas, fez uma ligação para mim um dia e disse assim, Joyce, eu quero saber o seguinte, você, qual é o seu horário aí todinho na TVja? A gente conversou a respeito e você disse, estou com uma ideia, quero você na Jovem Pan, quero você aqui do meu lado. Você esqueceu de falar isso, né, Reinaldo? Que você me detestava tanto que você me indicou lá para a Jovem Pan. O Patrick me ligou várias vezes, conversamos muito a respeito. E à época, o próprio Eurípides Alcântara foi comunicado por você, que você foi lá falar para ele se podia me convidar. E o Eurípides disse para mim e para você que a TV já precisava muito de mim naquele momento, antes de puxarem meu tapete. Né? Isso foi ali uns 4, 5 meses antes de puxarem meu tapete. Você esqueceu disso? Sabe, Rei, eu não apago mensagem, nem e-mail. Eu sempre tenho tudo bem guardado. Né? Justamente porque a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, tem pessoas que mudam muito de posição e de opinião, né? Mas o que me deixa mais, assim, chateada é que o jornalismo perdeu muito, né? As pessoas... Né? Por isso que os meus vídeos, por exemplo, têm tanta visualização, né? Por isso, por exemplo, que 1 minuto, né, de rádio, né, no pico de audiência, tem o número de visualizações dos meus vídeos. Por isso que um programa, né, na rádio de grande audiência tem visualizações como tem os meus vídeos. O público é diferente, é verdade, mas... Né, e aí, por que você não me respondeu no seu Facebook? Eu sei por quê. Porque a minha fanpage tem 3 vezes mais pessoas do que a sua, 3 vezes mais curtidas do que a sua, é 3 vezes maior do que o grande Reinaldo Azevedo. Os vídeos que eu faço na internet são infinitamente mais vistos que os seus. Eu uso as minhas redes e eu não preciso orbitar em torno de um meio de comunicação, porque a audiência é minha, veio comigo.
qualquer papagaio rouco que fale na Jovem Pan vai ter audiência, porque é uma grande rádio. É uma grande rádio. Claro, né, que se a figura é melhor ou pior, isso oscila um pouquinho, mas a audiência é garantida. Qualquer papagaio rouco que fale na Jovem Pan vai ter audiência. A audiência é da rádio e não de um único colunista. Aliás, você se gabar, né, que a audiência é sua, é sua, é sua, é sua. Tem toda uma equipe trabalhando com você, ralando, hein? Ralando, ralando, não é fácil não, né? E talvez, né, figuras como Tonholi, figuras que foram jogadas para fora da PAN, né, possam falar um pouquinho mais sobre o caráter de Reinaldo Azevedo, que já se fingiu de meu amigo. Bom, gente, Noves fora, eu não quero ficar aqui respondendo, né, isso, aquilo, porque como eu disse, ele mentiu, então você não responde, mentira você não responde, você faz o quê? Você diz, é mentira, então é mentira, né, é mentira. Eu pedi para Reinaldo coerência, coerência. E ele devolveu arrogância, devolveu soberba, devolveu grosseria, devolveu desonestidade intelectual, devolveu deboche, né? E repito, continuou falando, né, da minha exuberância, né? O Reinaldo é uma coisa só, ele é só ego. Esse é o Reinaldo Azevedo, né? Então, hoje muita gente falou comigo, ele está sendo destruído nas redes, tá, gente? Porque as pessoas não são idiotas. Ninguém engana todo mundo muito tempo. Ninguém engana todo mundo muito tempo. Quanto às grosserias, às ofensas, os ilícitos do vídeo, isso eu vou provocar na justiça. Isso é uma outra história. Então, eu não vou ficar no rame-rame com ele, porque tem justiça para isso e você também não merece ficar ouvindo, né, esse tipo de coisa. Agora, eu sei que é muito triste, né? É muito, 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 muito triste para o Reinaldo Azevedo. Eu poderia ficar muda aqui, quieta, bem quietinha, só olhando, assim, com os meus olhinhos verdes, os meus atributos aqui, todos na tela, Reinaldo, e colocando só as participações das pessoas da fanpage mesmo da Jovem Pan, né? Que, aliás, é só um pouquinho maior que a minha, né? De toda a Jovem Pan, tá? Eu poderia, porque as pessoas estão lá, né, o tempo todo me defendendo, né? Mas ainda assim, você tentou mesmo denegrir a minha honra, manchar a minha honra com essa conversa, né, de machão de boteco, bipolarizada aí, né, com a barraqueira de novela mexicana. Mas aí, lá pelas tantas também, só para dizer o seguinte, ele falou, não, porque você não leu nada, você não leu isso, você não leu aquilo, você não leu Machado de Assis. Eu li, aos 12 anos eu comecei a ler Machado de Assis, viu? Reinaldo Azevedo, eu lamento te decepcionar. Aí ele diz, você não leu o Código de Processo Penal? Você não leu a Constituição? Eu li sim, Reinaldo. A diferença é que eu li a Constituição, aliás, eu tenho ela guardadinha no meu carro. Qual é a diferença entre mim e você? É que, apesar de eu ter lido a Constituição, né, o Código de Processo Penal, toda a literatura necessária para ter um embasamento para fazer o que eu faço, eu não acho que eu sou jurista, porque eu li a Constituição. Você acha? Eu não acho que eu sou filósofa, porque eu li 10, 12 livros de filosofia. Você acha? Né? Então, eu não acho que sou Deus, né, porque eu conheço a Bíblia. Você acha? E essa é a notícia mais triste que eu tenho para te dar, Reinaldo. Você não é Deus. Eu sei que isso vai doer demais, vai te causar um extremo desconforto, que você vai ficar muito chateado, né? Mas você não é Deus, né? Aliás, aquele videozinho que você fez, direita chucra, não sei o quê, aquela bobaginha lá, né, lá na Veja, você olhou as visualizações, Reinaldo? 2.100 em 3 dias. Duro, né? Difícil, eu sei que é. Bom final de semana.